Olá, bem-vindo de volta! Hoje eu vou falar sobre 5 livros para você ler em até um dia ali. E esses 5 livros que eu vou te indicar, eu considero que dá para ler eles em até um dia, seja pela grossura deles, né? Tem livros bem fininhos aqui que eu escolhi, ou por eles terem, assim, uma história muito envolvente, alguma coisa que, sabe aquele livro que te prende, assim, e você não quer parar de ler até terminar o livro? Então, esses 5 livros que eu vou indicar aqui hoje são, ou pelo tamanho, ou pela história envolvente, é tranquilamente possível ler eles em apenas um único dia. Mas antes de eu começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para saber quando vai ter os próximos vídeos e dá um curtir aí também, que me ajuda bastante, tá bom? Então vamos começar. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é o Em Busca de Sentido, do autor Viktor Frankl. E aqui ele tá como editora sinodal e editora Vozes. O autor, o Viktor Frankl, ele era um psicólogo que depois ele veio a se tornar professor, ele dava aula na faculdade de neurologia, de psiquiatria, e ele é o fundador da logoterapia, que já foi considerada a terceira escola vienense de psicoterapia, sendo que a primeira é a psicanálise de Freud e a segunda é a psicologia individual do Adler. Então imagina ali, né, esse cara que ele foi o criador da logoterapia, ele é uma pessoa muito conceituada e ele escreveu esse livro que é meio que autobiográfico, porque conta uma parte ali da história da vida dele, que foi a parte da vida dele onde ele passou nos campos de concentração nazistas. Então no livro ele vai contando como que ele vai narrando ali a própria experiência como prisioneiro do campo de concentração e também vai contando o que ele observou nas outras pessoas, trazendo toda a bagagem que ele tinha ali como psicólogo. Ele vai retratando ali quais foram as impressões que ele teve em relação às pessoas, né? Como ele foi observando ali que as pessoas foram se comportando em uma situação desesperadora como é ser um prisioneiro de um campo de concentração. E o nome do livro, que é Em Busca de Sentido, é porque o autor ele nos provoca ali a fazer reflexões sobre isso, né? Qual seria então o sentido da vida? Porque se você for perguntar para alguém no dia a dia qual o sentido da vida, qual o sentido da sua vida, a pessoa pode dizer, minha família, ou ser feliz, ou ter sucesso profissional, alguma coisa do tipo. Só que tudo isso foi brutalmente tirado do Viktor Frankl, né? A família dele toda morreu, eles foram presos em outros campos de concentração ou acabaram sendo assassinados. Pai, a mãe, a esposa, o irmão, ele perdeu tudo isso, né? Ele perdeu a profissão dele, ele basicamente perdeu a vida dele ali e ainda assim ele continuou e conseguiu encontrar um sentido na vida dele. Então ele faz umas reflexões simplesmente fantásticas sobre esse assunto. Então é uma leitura fantástica que, assim, você lendo ela ou não em um dia, se você conseguir ler ela em um dia, porque é uma história envolvente, assim, ela é uma história muito trágica, né? Então aquilo vai te puxando e você quer chegar até o final do livro logo, seja para descobrir o que acontece no final, ou seja para terminar logo, né? Porque você sofre aqui junto com ele e com as reflexões que ele acaba fazendo. Mas eu tenho certeza que se você ler esse livro aqui em um dia, as reflexões que ele traz aqui vão ficar por muito, muito mais tempo na sua cabeça. Então é uma ótima dica esse livro aqui, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E a minha segunda indicação de livro para ler em até um dia é esse livrinho aqui, super fininho, ele tem menos que 50 páginas, que é A Pretensão do Conhecimento, escrito pelo Hayek, que é um economista austríaco muito famoso, inclusive ele foi discípulo do Ludwig von Mises, que escreveu aquele livro que ficou muito famoso por ser um livro bem didático, que é o livro As 6 Lições, que já tem vídeo aqui no canal, na verdade tem uma playlist inteira sobre aquele livro. E eu vou deixar aqui para quem quiser assistir depois. Esse livrinho aqui, então, na verdade, ele é um discurso que o Hayek fez quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1974. E o Hayek, ele recebeu ali o Prêmio Nobel de Economia em 74, não foi por nada, né? Não foi só por ser um economista fantástico. Ele possuía muito conhecimento em história, em antropologia jurídica, em filosofia política, ou seja, ele tinha ali uma visão multidisciplinar da coisa. E com isso, ele foi considerado um dos maiores intelectuais do século XX, né? E acabou levando esse prêmio Nobel aí em 74. O livro, ele trata, então, como eu já falei, sobre um discurso que o Hayek fez. Na verdade, são 2 discursos. Um que ele fez ali no banquete de gala, né? Antes do prêmio Nobel. E um na noite seguinte, quando ele recebeu o prêmio propriamente dito. Então, são 2 discursos aqui
transcritos, né, dele, e que eles meio que são um resumo de um artigo que ele escreveu. Publicado em 1945, esse artigo ele acabou ficando muito famoso, e assim, uma tradução livre ali do título dele seria O Uso do Conhecimento na Sociedade. Então, como esse artigo ele é uma coisa muito mais complexa e muito maior do que esse livrinho aqui, esse livrinho ele é considerado meio que um resumo desse artigo. E o prefácio desse livrinho aqui foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Murray Rothbard, que é um liberal, né, libertário ali, que ele é defensor do libertarianismo, ou pelo menos ele é meio que um ídolo ali para os libertários, e ele escreveu o prefácio desse livrinho aqui, que tem menos de 50 páginas, como eu já mencionei. O discurso, ele trata ali basicamente sobre a superioridade da economia de mercado, ele fala bastante sobre isso. Ele também fala sobre como o conhecimento ele está disperso na sociedade, ele não está concentrado em uma única pessoa, mas sim disperso, né, por várias cabeças pensantes por aí. E ele também fala muito sobre a gente ter humildade frente ao que a gente acredita que seja o nosso conhecimento sobre algum assunto. Então, juntando ali, ele consegue trazer, sinceramente, assim, olhando esse livrinho pelo tamanho que ele tem, parece que não vai ter muita coisa aqui, mas ele consegue aprofundar de uma forma que eu achei simplesmente fantástica, assim. Então, para quem gosta de ler sobre economia, estudar sobre economia, esse livrinho aqui, né, que é ali o discurso dele, simplesmente eu indico muito. O terceiro livro é o Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca, né, aqui pela editora Pinguim, Companhia das Letras. O Sêneca, como muitos conhecem, né, ele foi um filósofo muito famoso e ele foi, inclusive, preceptor do imperador Nero. Não sei se muitas pessoas sabiam disso, dessa informação, mas quando o Nero ali, ele tinha apenas 12 anos, o pai dele acabou falecendo ali, né, uma morte meio precoce, e o Sêneca, que já era o seu preceptor, acabou virando, né, como o Nero assumiu ali como príncipe, o Sêneca acabou sendo o principal conselheiro ali, então, da maior autoridade daquela época. E o Sêneca, ele viveu ali entre 4 e 1 a.C. Nesse livrinho aqui, que também é outro livrinho super fininho, ele é um pouquinho mais denso no sentido de você ter que ler ele com calma mesmo. Mas tranquilamente daria para ler ele em um dia. Esse livro aqui são cartas que o Sêneca escreveu para o Paulino e para o Sereno. Então é nessas cartas aqui que ele se comunica, ele vai tentar ensinar para o Paulino e para o Sereno sobre a arte de viver, sobre a moralidade, sobre a passagem do tempo. Então ele tenta ali trazer vários ensinamentos estoicos, porque o Sêneca ele era um expoente do estoicismo, né, junto com o Epiteto e com o Marco Aurélio, né, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio formam ali o trio do estoicismo, né, eles foram os 3 principais expoentes da filosofia estoica, que basicamente trata sobre a imperturbabilidade, né, do homem, que o homem sábio é aquele que não se deixa perturbar e que aceita o seu destino, né, basicamente é disso que a filosofia estoica fala. Claro que tem muitas outras características que eu não vou entrar aqui agora, mas esse livrinho aqui já tem um vídeo aqui no canal sobre ele, eu vou deixar aqui também para quem quiser se aprofundar, porque aqui eu só tô dando um mega resumão só para vocês terem uma ideia, para quem não leu ainda, sobre do que trata esse livro aqui. O Sêneca, ele nos faz refletir aqui sobre quanto tempo a gente acaba perdendo, na verdade, para depois vir e reclamar que a vida é curta, né, que a vida passa rápido. Ele fala que se a gente pudesse ali calcular os minutos e as horas que a gente perde ali com futilidades, com ganância, com preguiça, na verdade, se a gente fosse calcular, a gente teria vivido na prática muito menos tempo do que a gente acredita que viveu, ou seja, a gente seria muito mais novo se a gente pegasse apenas os anos vividos realmente, não esse tempo todo ali que a gente acaba desperdiçando. E por fim ele fala pra gente não entregar o nosso tempo de bandeja para os outros, né? Como o tempo é muito importante para a gente não ficar perdendo tempo com pessoas ali que não vale a pena ou com situações que não vale a pena. E falar alguns nãos também, né? Nem sempre a gente precisa ficar entregando ali, gastando o nosso tempo, utilizando o nosso tempo com coisas que a gente nem quer fazer, na verdade, tá fazendo só para agradar alguém ali. Então ele fala que esse tempo não volta, né? Ninguém vai devolver a tua vida a ti mesmo. Então essa é a parte da vida que as pessoas estão roubando de ti ou que você está entregando de bandeja. Então ele fala pra gente não fazer isso e saber ali, né, a arte de viver, saber aproveitar a vida de uma forma correta para no final da vida não chegar a dizer que a vida passou rápido, que você não viveu o suficiente. E o quarto livro se chama Os 4 Compromissos, do autor Dom Miguel Ruiz, da editora Best Seller. Esse livro aqui, né, escrito pelo Dom Miguel Ruiz, ele foi um mexicano que ele nasceu ali numa família de curandeiros lá no México.
Só que ele decidiu não seguir ali, digamos assim, a carreira da família dele, e ele acabou estudando medicina, saindo de lá, né, virando cirurgião, só que em um dado momento ele teve uma experiência de quase morte ali, ele bateu o carro, quase morreu e tudo mais, e ele meio que voltou ali para as origens e começou a ensinar sobre o que é o conhecimento tolteca, né, o que o conhecimento tolteca fala sobre liberdade interior do ser humano, e é sobre isso que esse livro fala. Então esses 4 compromissos são meio que 4 hábitos que ele fala que são interessantes da gente ter pra gente conseguir realmente ser livre, né? Ter essa liberdade interior, não ficar preso, seja nas nossas próprias opiniões sobre nós mesmos, que às vezes a gente tem umas crenças limitantes, ou nas opiniões dos outros, ou enfim, né? Que a gente realmente consiga ser livre para viver a nossa própria vida e não fique cheio de amarras, né? Pra gente conseguir se desenvolver melhor. E é sobre isso que ele fala. Então o livro é meio que um guia para alcançar essa liberdade. Eu vou ler aqui só quais são esses 4 compromissos e não vou explicar eles aqui, né? Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando só sobre esse livro, porque ele é interessante, ele é bem interessante. Eu vou só ler aqui quais são os 4 compromissos. O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. Eu não vou explicar aqui, tá? Mas enfim, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso. O segundo compromisso é: não leve nada para o lado pessoal. O terceiro compromisso é: não tire conclusões. E o quarto compromisso é: dê sempre o melhor de si. Então, por esses compromissos, eu acho que dá para ter uma ideia sobre o que ele vai falar. E ele traz vários exemplos práticos, né, de como usar isso. E assim, pode parecer um livro meio bobo, aqueles livros assim meio caricatos, mas eu gostei dele faz tempo já que eu li ele, alguns anos já que eu li. Mas quando eu li ele eu gostei bastante, talvez eu teria que reler ele agora, né, talvez eu fosse mudar um pouco de opinião. Mas eu gostei bastante quando eu li e eu acho que é uma ótima indicação e com toda certeza dá pra ler ele em um dia, porque ele é um livro super fluido, super leve pra ler, então fica aqui a 4ª indicação. E o 5º e último é o livro A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell, né? Este livro aqui já tem um vídeo aqui no canal também, eu também vou deixar aqui pra quem quiser se aprofundar melhor, né, antes de ler, ou enfim, primeiro lê e depois assiste o vídeo, você que escolhe. Este livro foi escrito pelo George Orwell, que na verdade é um pseudônimo, porque o nome verdadeiro dele é Eric Arthur Blair. Ele nasceu lá na Índia Britânica e ele era assim de classe média baixa e ele era super inteligente, né? Tem uma história de vida bem interessante. Ele ganhou bolsa de estudos porque ele era realmente muito inteligente, ele chegou a trabalhar para o governo um tempo, mas ele decidiu largar tudo para ser escritor, inclusive ele chegou até a passar fome, porque ele realmente queria ser escritor e naquela época, no começo pelo menos, ele não estava ganhando dinheiro nenhum. Ele quase morreu, ele levou um tiro na garganta, ele tem uma história de vida muito maluca, assim, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre a história de vida do George Orwell. E o curioso é que ele era um socialista, né? Socialista não marxista, mas ele defendia ali as ideias, né, as pautas do socialismo. Só que ele acaba escrevendo contra isso, porque ele escreve ali contra os comunistas e também contra Marx, né? Esse livro ele é uma fábula, onde os animais, eles falam, os animais contam a história deles. É uma fazenda de animais, onde os animais eles resolvem se revoltar contra o proprietário da fazenda, meio que tomando ali os meios de produção do proprietário, né, e mandando o proprietário embora. Então os animais iriam dominar e seria uma fazenda onde todos seriam iguais. E ele é bem cômico, assim, porque ele faz uma caricatura do Marx, do Stalin e do Trotsky. Ele não fala esses 3 nomes no livro, mas para quem conhece a história é muito nítido que ele tá falando dessas 3 pessoas aqui, só que ele usa os animais pra ficar meio escondido, até porque na época que ele escreveu, que publicou esse livro, ele realmente precisava esconder isso, né, porque foi difícil até para ele conseguir publicar esse livro aqui, porque nenhuma editora aceitava, porque naquela época ainda o comunismo não era visto como um inimigo. O comunismo era meio que, o comunismo tá indo contra o nazismo, então eles são bonzinhos, né? Eles ainda não tinham meio que realizado que o comunismo era só mais um movimento ali totalitarista e que é meio que mais do mesmo, né? Então aqui ele faz uma crítica e por ele ter defendido essas pautas socialistas, isso fica muito mais interessante. E esse é com certeza o tipo de livro que você não vai querer parar de ler até chegar no final dele, porque é fantástico. E o final do livro é fantástico mesmo, um pouco assustador, mas é incrível, vale muito a pena. Eu tenho outro vídeo aqui também sobre outro livro do George Orwell, que é o 1984.
Então vou deixar também aqui o 1984 para quem quiser assistir. Então fica aí a dica de mais um, né, o quinto e último aqui indicação desse vídeo. Então essas foram aqui as 5 indicações de livros que você consegue ler em até um dia. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.